Oi, pessoal! Vamos dar continuidade aí à leitura do livro Petroladrões? A gente parou no capítulo 32, chamado Mãos que Mexem Cordéis, a fúria de Dilma contra a divulgação da delação premiada, tá? A gente vai ler até a página 345, no capítulo chamado Movimentações Atípicas, capítulo 35, tá? Então, vamos lá iniciar a nossa leitura de hoje. O isolamento de Dilma Rousseff ficou patente em reportagem de Natuza Neri e Marina Dias, de 12 de julho de 2015, na Folha de São Paulo. A presidente convocara às pressas uma reunião sigilosa na biblioteca do Palácio da Alvorada na noite de 26 de junho daquele ano. Unicamente o núcleo duro de conselheiros mais próximos participou. Discutiu-se a viagem de Dilma Rousseff no dia seguinte aos Estados Unidos, já mencionada aqui. As palavras da presidente foram escancaradas no jornal. Eu não vou pagar pela merda dos outros. Dilma Rousseff referia-se ao depoimento de Ricardo Pessoa Lava Jato. Em delação premiada, o dono da UTC afirmou que a contribuição de 7,5 milhões de reais à campanha de reeleição em 2014 fora motivada pelo medo de perder contratos na Petrobras caso não ajudasse o PT. A confissão do empresário punha na berlinda a legalidade da vitória eleitoral. Comprovada, anularia o pleito. Dilma Rousseff seria destituída. Na reunião da biblioteca estavam apenas os ministros da Casa Civil, da Justiça e de Comunicação Social, respectivamente, Aloísia Mercadante, do PT de São Paulo, José Eduardo Cardoso, do PT de São Paulo, e Edinho Silva, também do PT de São Paulo, além do assessor especial Gilles Azevedo, todos da mais alta confiança. As palavras da presidente da República ficariam ali preservadas, obviamente, e jamais sairiam daquelas quatro paredes. Além da explosão de fúria pela suspeita quanto ao financiamento da campanha, Dilma Rousseff cobrou José Eduardo Cardoso por não impedir a divulgação das revelações de Ricardo Pessoa antes da viagem aos Estados Unidos. Lá, a presidente buscaria recuperar a imagem desgastada pela crise econômica e a investigação do Petrolão. Isso é uma agenda nacional, Cardoso, e você fodeu a minha viagem. E mais, você não poderia ter pedido ao Teori para aguardar 4 ou 5 dias para homologar a delação? Dilma Rousseff queria que o ministro da Justiça interferisse no Supremo Tribunal Federal para protelar a decisão do ministro Teori Sabasky. Isso a pouparia de dar explicações sobre o envolvimento do PT com a corrupção na Petrobras durante a viagem aos Estados Unidos. A presidente foi vítima de fogo amigo. Não era possível confiar nem nos assessores mais próximos. A notícia da Folha de São Paulo não trouxe consequências. Apesar da gravidade do seu conteúdo, o Palácio do Planalto não reagiu. É provável que Dilma nem tenha tomado conhecimento da reportagem. Do mesmo modo que Lula, no auge do escândalo do Mensalão, 10 anos antes, a presidente não lia jornais. Alheia aos problemas, parecia repetir a si mesma justificativas sem sentido para não perder o mandato. Assessores palacianos admitiram a exoneração de Manuel Araújo Sobrinho, chefe do gabinete do ministro Edinho Silva. Ele foi apontado por Ricardo Pessoa como responsável pelo acerto dos detalhes da doação dos 7,5 milhões de reais. Edinho Silva era o tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff e responsável, segundo o empresário, pela exigência do dinheiro. O afastamento de Manuel Araújo Sobrinho funcionaria para reduzir a crise, afastando-a de Edinho Silva e do centro do governo. Mas não se realizou. Algum iluminado alertou os gênios do marketing do Palácio do Planalto de que remover o braço direito de Edinho Silva serviria apenas para ampliar o problema. Melhor era negar a extorsão que motivar o donativo. Outra reportagem expôs Dilma Rousseff. A revista Veja revelou detalhes da delação premiada de Ricardo Pessoa na edição de 15 de julho de 2015. O empresário mencionou Walter Luiz Cardeal, diretor da Eletrobras, acusando-o de chantagem das obras da usina nuclear de Angra 3. Walter Luiz Cardeal era ligado à presidente desde os tempos em que ela fora ministra de Minas e Energia no primeiro governo Lula. Presidiu, sob a guarda de Dilma, os conselhos de administração da Eletronorte e de Furnas. Conforme a denúncia, Valmir Pinheiro, diretor financeiro da UTC, foi procurado por Walter Luiz Cardeal após a definição das obras em Angra 3. A Eletrobras pediu desconto de 10% no contrato de 2,9 bilhões de reais. O consórcio formado pela Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia e UTC concedeu abatimento de 6%. O homem da Dilma procurou Valmir Pinheiro pouco antes das eleições e exigiu uma doação eleitoral ao PT. Tinha de ser a diferença entre o desconto de 10% solicitado em Angra 3 e o percentual de 6% aceito pelas empreiteiras. Em seguida entrou em cena João Vacari Neto, o tesoureiro do partido. Telefonou a Ricardo Pessoa e cobrou o pichuleco. Em seu depoimento à justiça, o dono da UTC disse quem era Walter Luiz Cardeal. É pessoa próxima da senhora presidente da República, Dilma Rousseff. Ricardo Pessoa afirmou que o contrato de Angra 3 rendeu dinheiro a caciques políticos. Os senadores Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e Romero Jucá, do PMDB de Roraima, receberam 3 milhões de reais para derrubar barreiras burocráticas e viabilizar o negócio. A pedido de José Dirceu, do PT de São Paulo, o dono da UTC deu 100 mil reais ao deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, filho do ex-ministro.
O delator Dalton Avancini, ex-presidente da Camargo Corrêa, relatou à Lava Jato que a propina em Angra 3 equivaleu a 1% do contrato. Citou que o presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro, participou da maracutaia. Ricardo Pessoa também o mencionou. Queira desculpar, foi engano. Os PMDBistas Renan Calheiros, do Alagoas, e Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, traziam um desgaste permanente ao presidente da República. Ambos trataram de desviar o foco das denúncias que os envolviam no Petrolão. Dificultava o mandato de Dilma Rousseff. Para o Palácio do Planalto, eles eram os maestros do caos. A dupla procurava distanciar-se do noticiário, introduzindo obstáculos à presidente, mas não fazia sentido alegar que o governo era responsável pelas investigações contra eles. Se tivesse forças para alguma coisa, o PT de Lula buscaria brecar os inquéritos e livrar a si próprio do escândalo. Com o tempo, Renan Calheiros fez uma inflexão e se posicionou como fiador da estabilidade política. Deu fôlego ao governo de Dilma Rousseff. Sua situação no Petrolão, porém, seguiu complicada. Paulo Roberto Costa confirmou à Polícia Federal as transações com o deputado Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará. Segundo Paulinho, o parlamentar falava em nome de Renan Calheiros e tratava de negócios indevidos na Petrobras. Em depoimento no dia 8 de junho de 2015, o ex-diretor de abastecimento, Paulinho, relatou que Aníbal Gomes lhe ofereceu R$800 mil em troca de uma solução na disputa entre a Petrobras e duas empresas de praticagem, os serviços prestados por trabalhadores e nos navios que atracam nos portos. O caso ocorreu em Santos, em São Paulo, em torno de uma disputa milionária no ano de 2007. Segundo Paulinho, Aníbal Gomes frequentava as reuniões das quais participou na casa de Renan Calheiros e isso levou a acreditar que o deputado falava mesmo dos interesses do senador. O ex-diretor fez a sua parte, encaminhou Aníbal Gomes à gerência executiva e logística da Petrobras. Os práticos obtiveram um acordo com a petroleira, pelo qual o estatal pagou 61,9 milhões de reais. Conforme Paulinho, o acerto dos 800 mil jamais foi cumprido. Renan Calheiros tornou-se réu no processo em que foi denunciado por receber propina da Mendes Júnior. O Ministério Público acusou de embolsar dinheiro da construtora para arcar com as despesas de um relacionamento extraconjugal. O caso ocorreu no período em que o político comandou o Senado pela primeira vez, 2005 e 2007. Na época, renunciou ao cargo para não ser cassado. A decisão da Justiça Federal em Brasília ocorreu em 16 de junho de 2015. O senador seria investigado por apresentar emendas parlamentares beneficiando a Mendes Júnior numa obra em Maceió, na Alagoas, em troca de R$246 mil repassados por Cláudio Gontijo a sua amante Mônica Veloso. O tempo passou, Renan Calheiros tornou-se novamente presidente do Senado. 8 anos depois, foi formalmente acusado de enriquecimento ilícito, falsificação dos documentos que comprovaram recursos fartos para despesas pessoais e evolução patrimonial incompatível. A denúncia do MP, abre aspas. O ato por si só de receber valores de empresas diretamente interessadas em emendas parlamentares já constitui ato de improbidade administrativa, mas quando a vantagem econômica é recebida em atenção aos serviços prestados pelo agente público no exercício de seu cargo, a repulsa da sociedade é ainda mais grave, fecha aspas. Tem jagunço atrás da moita. Ligado a Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, o deputado Celso Panceira, do PMDB do Rio de Janeiro, apresentou à CPI da Petrobras pedido de convocação da advogada Beatriz Cata Preta. Especialista em delação premiada, ela defendeu vários dos investigados na Lava Jato que fizeram acordos com a justiça, como Paulo Roberto Costa, o Paulinho, Pedro Barusco, Augusto Mendonça de Ribeiro Neto e Júlio Camargo. Este último informou que Eduardo Cunha recebeu propina milionária de contratos da Petrobras. O presidente da comissão, deputado Hugo Mota, do PMDB do Paraíba, negou retaliação a Beatriz Cata Preta. Justificou a convocação com o argumento de que ela tinha de explicar a origem dos honorários recebidos de clientes que confessaram envolvimento no esquema. De Hugo Mota, abre aspas. Ela vem justamente para explicar de onde está recebendo seus honorários e como está fazendo para receber dessas pessoas que, perante a lei e a justiça, devolveram tudo que foi desviado, fecha aspas. A Ordem dos Advogados do Brasil denunciou o constrangimento e a tentativa de intimidação à defensora. A CPI dava amostras de que atuava em prol dos acusados de corrupção, ao invés de investigar, acobertava. Do presidente da OAB, Marcos Vinícius Coelho, abre aspas. É ilegal, antijurídica e inconstitucional a quebra do sigilo profissional entre cliente e advogado, pois não se pode tratar o advogado como informante para o combate de eventual delito, fecha aspas. Alberto Youssef denunciou como retaliação sórdida a iniciativa da CPI da Petrobras de quebrar os sigilos bancários, fiscal e telefônico de sua mulher, de sua ex-mulher e de suas duas filhas. Elas não eram investigadas pela Polícia Federal nem pelo Ministério Público. A CPI extrapolou limites, buscou constranger o delator. O doleiro não mencionou Celso Panceira, do PMDB do Rio de Janeiro, mas a ele se referiu no depoimento ao juiz Sérgio Moro. Eu acho isso um absurdo. Eu, como réu colaborador, quero deixar claro que estou sendo intimado pela CPI da Petrobras por um deputado pau-mandado do seu Eduardo Cunha. O STF suspendeu a quebra dos sigilos. A CPI tratou de aprová-la novamente. Acho que eu parei? Eu comi uma página aqui, hein? Ah, então tá certo. A auditoria na BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, identificou irregularidades em 3 obras da UTC Engenharia no valor de R$650 mil. Os contratos suspeitos foram assinados na gestão de José Lima de Andrade Neto como presidente da BR.
Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, então ministro de Minas e Energia, o teria indicado para o cargo com aval do senador Fernando Collor do PTB de Alagoas. Em troca dos contratos de 650 milhões de reais, Ricardo Pessoa concordou em dar 20 milhões de reais a Fernando Collor. O negócio teria sido intermediado por Pedro Paulo Leoni Ramos, o PP, ex-ministro e amigo de Collor. José Zonis, diretor da BR, também estaria envolvido no esquema. Em outra investigação da Lava Jato, a Força Tarefa apurava a contratação de navios sonda pelo diretor internacional Jorge Luiz Zelada, o sucessor de Nestor Severo. Era suspeito de manter o sistema de ilegalidades na diretoria internacional entre 2008 e 2012. Jorge Zelada acumularia 11 milhões de euros em contas secretas no exterior com a ajuda de Hamilton Padilha e Raul Schmidt. Licitações foram vencidas pela Pride International e a Vantage Deepwater Company, representadas por Hamilton Padilha. No contrato entre a Pride e a Petrobras identificaram superfaturamento de 118 milhões de dólares. No da Vantage, prejuízo de 14,5 milhões de dólares à estatal brasileira. Raul Schmidt foi apontado como sócio de Jorge Luiz Zelada na TVP Solar Brasil. A CPI da Petrobras tomou o depoimento de Jorge Hage, ex-ministro da CGU, Controladoria Geral da União. Ele afirmou que a empresa holandesa SBM Offshore pagou propina a 6 funcionários, incluindo os ex-diretores Renato Duque, Nestor Severo e Jorge Luiz Zelada, aliás. Indicou que o esquema envolveu transações imobiliárias irregulares, empregos suspeitos e parentes de funcionários, viagens para a Holanda e vazamento proposital de informações confidenciais da estatal brasileira à multinacional. Jorge Hage fez relato sobre a viagem não oficial de Renato Duque e Jorge Luiz Zelada a Mendoza, na Argentina. Mendoza, na Argentina. Foram conhecer vinhedos a convite de Júlio Fairman, ligado à SBM. Acompanharam-nos José Orlando Azevedo, presidente da Petrobras América. Tratava-se de um primo do presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, do PTB da Bahia, o responsável por sua nomeação no cargo. Jorge Zelada era o suspeito de vazar documentos para a SBM. Intrincados os caminhos da corrupção. O coordenador-geral da editora gráfica Atitude, Paulo Roberto Salvador, justificou à Justiça Federal repasse de 2,4 milhões de reais à sua empresa. Alegou que Augusto Mendonça de Ribeiro Neto, delator do Petrolão, deu o dinheiro para patrocinar jornalismo pago. Segundo a versão, a propina à editora ligada ao PT era encomenda por reportagens sobre o setor do petróleo. Por isso não houve veiculação de publicidade nem prestação de contas dos 2,4 milhões de reais. Já Alberto Youssef e Leonardo Meireles usaram a Labogen Química e a indústria de medicamentos Labogen para realizar 1.900 importações fictícias. Remeteram aí 113 milhões de dólares a contas em Hong Kong. Até comércio popular na roda. O sistema sofisticado cruzava recursos de empresas contratadas pela Petrobras com os de comerciantes da rua 25 de março. Um paraíso de contrabandistas que agem à luz do dia em São Paulo. O dinheiro de lojistas da 25 de março foi repassado por Leonardo Meireles a Alberto Youssef. O doleiro o usava para transferências aos envolvidos no Petrolão. Já as somas de fornecedores da estatal seguiam ao exterior e custeavam importações dos barões da 25 de março, que traziam mercadorias subfaturadas para evitar o pagamento de impostos. De acordo com o procurador da República Deltan Dallagnol, um dos líderes da Lava Jato, os mecanismos dificultavam a elucidação dos crimes. Não bastava seguir o dinheiro, expressão que mencionou em inglês. Abre aspas. Você tem duas coisas simultâneas acontecendo. Por isso, o follow the money não funciona porque o dinheiro não tem nome. Fecha aspas, né? Levantamento da Força Tarefa identificou coincidência de telefonemas entre Bernardo Freiburgaus e Rogério Araújo, diretor do Odebrecht, e pagamentos a Paulo Roberto Costa, Paulinho, no exterior. Foram 135 ligações de julho de 2010 a fevereiro de 2013. No máximo, 8 dias depois surgiam depósitos milionários em contas de offshores na Suíça. O dinheiro vinha de paraísos fiscais de Luxemburgo, Ilhas Caimã, Bahamas, Hong Kong e Suíça. Entre março de 2011 e novembro de 2012, 15 telefonemas foram correlacionados a 22 transferências que somaram 5,6 milhões de dólares. Conforme os investigadores, as datas coincidentes representavam indícios contra Marcelo Bahia Odebrecht, presidente da construtora. O relatório dos procuradores mencionou o empresário. Abre aspas. Não temos dúvidas de que este, na condição de presidente do Odebrecht, tinha conhecimento e concordância dos sofisticados meios de lavagem de dinheiro utilizados pela empresa no repasse de propinas para dirigentes da Petrobras. Fecha aspas. A alternativa à conclusão dos procuradores, segundo eles, seria a crença de que Rogério Araújo tenha pago de seu bolso mais de 23 milhões de reais para Paulo Roberto, do documento. Abre aspas.
Não é crível ainda que os pagamentos na quantidade e volume que se deram ocorressem sem o conhecimento e concordância de Marcelo Odebrecht. Tanto é assim que, mesmo depois de revelados os fatos, não houve qualquer censura, apuração ou punição em relação ao comportamento de Araújo. Pelo contrário, a empresa, instruída por seu presidente, insiste em negar os fatos, fecha aspas. O diretor internacional Nestor Severo teria recebido propina do Odebrecht no exterior por meio da Offshore Forbal Investment do Uruguai. Suspeitou-se de uma operação de dólar cabo entre Bernardo Frei Burgaus e Alexandre Amaral de Moura, proprietário da Contex, empresa de câmeras de segurança. A transação passou pelo banco Julius Baer, na Suíça. Em depoimento aos procuradores da Lava Jato, Alexandre Amaral de Moura detalhou transferência de $300 mil a Forbal e de $340 mil a Quinos de Paulo Roberto Costa a pedido de Bernardo Frei Burgaus. Alexandre Amaral de Souza não declarou à Receita Federal as contas nos bancos Credit Suisse e Julius Baer. Após providenciar a transferência no exterior, o dono da Contex recebia dinheiro no escritório de Bernardo Frei Burgaus, no Rio de Janeiro. Dos procuradores, abre aspas, caso alguém seguisse os recursos pagos em espécie no Brasil pelo Odebrecht, acabaria chegando a Alexandre, quando na verdade eles eram meio para pagar Paulo Roberto Costa no exterior. Fecha aspas. O jornal O Globo revelou que o Odebrecht obteve informações confidenciais da Petrobras. Um e-mail de junho de 2007 de Rogério Araújo mostrava que o executivo tinha conhecimento de orçamento sigiloso de terraplanagem na refinaria Abreu e Lima. Da mensagem eletrônica, abre aspas, o orçamento inteiro do cliente está na faixa de 150 a 180 M reais, o que obviamente não dá. Fecha aspas. Rogério Araújo tranquilizou diretores da Odebrecht. Assegurou um aumento do valor conforme os interesses da construtora. Para isso, fez gestões junto a seus interlocutores na Petrobras. Na data do envio do e-mail, Rogério Araújo encontrou-se com Paulinho. Pedro Barusco participou do acerto. Funcionou. Fecharam o valor da terraplanagem em 429 milhões de reais. Odebrecht integrou o consórcio contemplado. Próxima parte. Obras que nunca terminam. Vale registrar a relação entre o governo brasileiro e a Odebrecht. Chama a atenção a evolução dos financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social a obras da maior construtora do país no exterior. Os dados foram divulgados pelo BNDES. De 98 a 2006, os empréstimos alcançaram, em média, 166 milhões de dólares anuais. Em 2007, 786 milhões de dólares. Depois, até 2014, a média anual foi de 1 bilhão de dólares. Além de hidrelétricas, estradas, gasodutos, metrô e aeroportos em países da América Latina e da África, a Odebrecht recebeu 2,6 bilhões de reais do Banco Estatal para construir o Porto de Mariel, em Cuba. Laudo da Polícia Federal apurou desvios de 126 milhões de reais em obras da refinaria Abreu e Lima entre 2009 e 2015. O documento de 7 de julho de 2015 indicou sobrepreço de ao menos 14% nos serviços e registrou que parte do dinheiro engordou contas usadas na lavagem de dinheiro. A investigação cita o CNCC, consórcio liderado pela Camargo Corrêa, abre aspas. Os exames periciais demonstraram que, garantida a vantagem advinda do sobrepreço, estabeleceu-se um modus operandi sofisticado, planejado para dissimular o relacionamento do consórcio CNCC com empresas de lavagem de capitais, fecha aspas. O consórcio recebeu 4,5 bilhões de reais da Petrobras entre 2010 e 2015. Segundo a Polícia Federal, 648 milhões de reais foram identificados como sobrepreço. Trecho do laudo de 209 páginas, abre aspas. O CNCC utilizou-se de integrantes associadas e terceirizadas fornecedoras para fraudulentamente destinar a empresas operadoras de lavagem de dinheiro uma parte dos recursos oriundos do superfaturamento do contrato, fecha aspas. Dos 648 milhões de reais embolsados a mais pelas empreiteiras, 126 milhões de reais custearam o esquema de corrupção da Petrobras. 71,4 milhões de reais acabaram na Costa Global Consultoria e participações de Paulo Roberto Costa. Treviso do Brasil Empreendimentos e Piemonte Empreendimentos de Júlio Camargo e JD Assessoria e Consultoria de José Disseu do PT de São Paulo. Os peritos apontaram para o cartel que mandava na Petrobras. O certame teria sido contaminado pela ação de um grupo, àquela época, integrado por 15 empresas que sistematicamente praticavam condutas anticoncorrenciais no mercado de obras de montagem industrial onshore da Petrobras. Relatório da Camargo Corrêa, apreendido na sede da construtora, mencionava um e-mail de Marcos Raposo, chefe do cerimonial da Presidência da República. Ele pediu um helicóptero a Camargo Corrêa em 9 de março de 2009 para transportar políticos e convidados do presidente Lula à usina hidrelétrica de Geral, em Rondônia. O documento reafirmou a proximidade entre Lula e algumas empreiteiras investigadas pela Lava Jato. O juiz Sérgio Moro participou do congresso da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, em 3 de julho de 2015. O magistrado comparou os escândalos do Mensalão e do Petrolão, abre aspas. Muita gente dizia que a ação penal 470 mudou o país. Agora se diz que esse caso está nas minhas mãos, vai mudar o país.
Não podemos ficar dependendo de ação mais ou menos eficiente da justiça. Temos que pensar em mudar a instituição como um todo. A preocupação é o que fazer para que casos como esse não sejam exceção. Fecha aspas. Em sua palestra, Sérgio Moro tratou das falências e demissões das empresas envolvidas no Petrolão. Abre aspas. Mas qual seria o custo da continuidade? Contratos públicos cada vez mais custosos e obras públicas que nunca terminam. Fecha aspas. Enquanto Sérgio Moro fazia sua conferência, Lula participava de assembleia da Federação Única dos Petroleiros, também em São Paulo. O ex-presidente vestiu jaleco cor de laranja de trabalhador do setor e discursou à plateia, referindo-se ao Petrolão. Se alguém fez alguma sacanagem ou roubou, essa pessoa que pague pelo roubo e que os trabalhadores não sejam punidos. Tamanha desfaçatez e cara de pau. Depois de tudo que foi descoberto, de todas as investigações, de tantas delações, das confissões dos crimes cometidos, dos milhões comprovadamente desviados do maior esquema de corrupção política de todos os tempos no Brasil, Lula veio a público declarar que, se houve a roubalheira, e portanto pode não ter havido, alguém é responsável. Uma pessoa, provavelmente alguém sem relação com o PT. 33. Lenha na fogueira. Os carrões do senador, os régios pagamentos da Odebrecht ao ex-presidente. Em mais uma ação espetacular, a Polícia Federal apreendeu 3 automóveis de luxo do senador Fernando Collor do PTB do Alagoas. Os veículos foram levados à casa da Dinda, uma das residências do político em Brasília. Valiam 6,8 milhões de reais, tá? A imagem do Lamborghini Aventador, acho que é Aventador, sei lá, como é que lê esse negócio aqui? Eu não entendo de carro. Lamborghini Aventador LP 700 de 3,9 milhões de reais virou um símbolo dos tempos da Lava Jato. O carro prateado, com motor de 700 cavalos, acelerava de 0 a 100 km em 3 segundos. Foi confiscado em 14 de julho de 2015, da mesma forma que a Ferrari 458 Itália, de 1,9 milhão de reais, e o Porsche Panamera S, de 1 milhão, também estacionados nos jardins da casa da Dinda. Tanto a Lamborghini quanto a Ferrari não estavam incluídas na relação de bens que Fernando Collor apresentou à Justiça Eleitoral, aliás. Ambas foram registradas em nome da Água Branca Participações, com sede no Jardim Europa, em São Paulo. A empresa pertencia ao senador e à sua mulher, Carolina Cerejo Medeiros. No local, bairro nobre da capital paulista, funcionaria um escritório de advocacia. O Porsche Panamera S estava em nome de outra empresa, a Jatobá Comércio de Combustíveis. Entre os 3 veículos que Fernando Collor declarou à Justiça Eleitoral em 2014, constavam um BMW 760 no valor de 714 mil reais, a Ferrari Scaglietti de 556 mil reais e o Citroën C6 de 322 mil reais. Além de vasculhar propriedades de Fernando Collor, os policiais fizeram buscas em casas e escritórios dos senadores Fernando Bezerra, do PSB, Pernambuco, e Ciro Nogueira, do PP do Piauí, do deputado Eduardo da Fonte, do PP do Pernambuco, e dos ex-deputados Mário Negromonte, do PP da Bahia, e João Pisolati, do PP de Santa Catarina. Fernando Bezerra e Mário Negromonte foram ministros de Dilma Rousseff. Negromonte virou conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, João Pisolati, secretário do governo de Roraima. Em relação a Fernando Collor, foram esquadrinhados imóveis em Brasília e Maceió, incluindo escritórios da organização Arnon de Mello, responsável pela administração de rádios, Jornal TV a Cabo e a TV Gazeta. A emissora na capital alagoana, afiliada à TV Globo, era controlada pela família do senador. Agentes investigaram a sede da BR Distribuidora, no Rio, e as casas dos ex-diretores José Zonis e Luiz Cláudio Caseira Sanches. Os dois teriam ligações com o senador e perderam os cargos em 2013. Continuaram na BR de subsidiária da Petrobras, pois eram funcionários de carreira. Com a repercussão do escândalo, a BR Distribuidora anunciou o afastamento de Wilson Reichenbach Silva, Silva, supostamente ligado a Fernando Collor, do mesmo modo que Andurte de Barros Duarte Filho, indicação do ex-deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo. A operação da PF realizou buscas e apreensões em casas e empresas de Pedro Paulo Leoni Ramos, o PP, ex-ministro de Fernando Collor, suspeito de intermediar o negócio do ex-presidente da BR. A subsidiária incorporou em 2011 a rede de postos de combustível DVBR Derivados do Brasil, uma sociedade entre o BTG Pactual Participações e a 7 Participações. A transação rendeu 122 milhões de reais em bônus. Os novos pontos de venda mostraram-se pouco lucrativos. Dos 118 postos, 52 estariam fechados ou não atuariam exclusivamente para a BR 4 anos depois. Um fiasco. Do bônus concedido à DVBR saíram os 3 milhões de reais em comissões a Fernando Collor, conforme a versão de Alberto Youssef. Luiz Alves de Lima Filho, que ocupou o cargo de diretor de rede de postos de serviço da BR, teria participado da maracutaia. Suspeito de ser uma indicação do senador, perdeu o cargo um dia após a ação dos federais.
dos federais. Pedro Paulo Leoni Ramos transportou dinheiro vivo em mochilas e sacolas, segundo delatou o empresário Ricardo Pessoa. Os pagamentos eram feitos na sede da UTC em São Paulo, diretamente por Ricardo Pessoa. O esquema usou a Rockstar Entertainment, uma comercializadora de camarotes para corridas de automóveis Stock Car. A UTC fechava contratos fictícios com a Rockstar e a SM Terraplanagem. Simularia contratos com o escritório de advocacia do Roberto Trombetta. Ricardo Pessoa confessou o pagamento de 20 milhões de reais ao esquema de Fernando Collor da BR Distribuidora. A Polícia Federal fez buscas na refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca, no Pernambuco, e na sede de Jacarandá Negócios e Participações de Aldo Guedes Álvaro. O empresário presidia a Copergás, em sociedade com o governo de Pernambuco. Dividiu uma fazenda com o ex-governador Eduardo Campos, do PSB do Pernambuco. Aldo Guedes Álvaro era suspeito de ser o dono do avião que caiu em Santos, em São Paulo, e matou Eduardo Campos em 2014. Os investigadores cumpriram ao todo 53 mandados de busca e apreensão, inclusive na casa e no escritório do advogado Tiago Cedras, filho do ministro Haroldo Cedras, presidente do Tribunal de Contas da União. Levaram discos rígidos de computadores, obras de arte, joias, relógios de luxo e mais 4 milhões de reais. 45 mil dólares e 24 mil euros em dinheiro vivo. A maior bolada, 3,6 milhões de reais, foi encontrada no cofre de Carlos Alberto Santiago, o Carlinhos, em São Paulo. Dono da rede de postos de combustível Aster Petróleo, ele era suspeito de participar do pagamento de propina a Fernando Collor. Os policiais não o localizaram. Imagens e fotografias da ação na casa da Dinda rechearam o noticiário de televisão e as primeiras páginas dos jornais. A mansão do Lago Norte, bairro nobre de Brasília, ficou famosa quando seu proprietário ocupou a presidência da República de 90 a 92. Tornou-se símbolo com a descoberta de que o tesoureiro da campanha, PC Farias, pagou uma reforma da propriedade com 2,5 milhões de dólares de contas fantasmas. No amplo terreno da casa da Dinda ficava estacionado o célebre automóvel Fiat Elba, comprado pelo suspeito PC Farias. O episódio com um simples carro popular ajudou a derrubar Collor do poder. Outros tempos. Mais lenha na fogueira. Naquele 14 de julho, o delator Júlio Camargo relatou pela primeira vez ao juiz Sérgio Moro que entregou dinheiro vivo ao ex-ministro José Disseu, do PT de São Paulo. O repasse de 4 milhões de reais obedeceu à determinação de Renato Duque, diretor de serviço da Petrobras. Dos 137 milhões de reais de propina de Júlio Camargo em troca de contratos na estatal, 35 milhões de reais foram repassados a Renato Duque, homem do PT e protegido de José Disseu na petroleira. Fernando Falcão Soares, o Fernando Baiano, operador do PMDB, recebeu 102 milhões de reais. O suborno chegou às mãos de José Disseu pelo lobista Milton Pascovitch, ligado à empreiteira Engevix. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, irmão do ex-ministro, participou do esquema. Em seu depoimento, Júlio Camargo, que atuou como representante de empresas como a Camargo Corrêa e o grupo japonês Mitsui, mencionou Pedro Barusco, braço direito de Renato Duque, e o irmão de Disseu. Abre aspas. Eles tinham uma conta corrente comigo, o Dr. Renato Duque e o Dr. Pedro Barusco, e dessa conta me foi autorizado a repassar 4 milhões de reais ao Dr. José Disseu, que foi repassado em reais através do seu Milton Pascovitch e talvez em uma ocasião através do irmão dele, Luiz. Às 11h48 do mesmo 14 de julho, os advogados de José Disseu correram e encaminharam a petição ao juiz Sérgio Moro. Tentaram evitar mais uma vez a prisão do ex-ministro. O magistrado não aceitou os argumentos do criminalista Roberto Podival, que falou do seu cliente, abre aspas, com seus 70 anos e rotulado indelevelmente de inimigo público, não aguenta mais a situação a qual é submetido diariamente. Pessoal, eu acho que eu vou dar uma parada por aqui, porque eu infelizmente, surgiu um compromisso para mim, tá? Eu vou continuar aí no mesmo vídeo, vou fazer um corte, tá? E aí vocês continuam me acompanhando. Bom, pessoal, vamos continuar aí a leitura do livro Petroladrões, tá? Eu parei na página 321. Palavra de profeta. É isso mesmo? Isso mesmo. Um pouco antes, durante a tarde, Lula reunira-se com Dilma Rousseff em Brasília, furioso com a Polícia Federal. Profetizou. Preparem-se, porque as coisas vão ficar piores. 3 dias depois, o Brasil tomou conhecimento de que a Procuradoria da República do Distrito Federal abrira investigação criminal contra Lula. O ex-presidente era suspeito de tráfico de influência em favor da construtora Norberto Odebrecht. Teria usado seu nome para beneficiá-la no Brasil e no exterior, entre 2011 e 2014, em obras financiadas pelo BNDES. O caso vinha sendo analisado de forma preliminar. A decisão de formalizar a apuração foi tomada em 8 de julho de 2015. Conforme os procuradores, Lula teria obtido vantagens econômicas da empresa Odebrecht a pretexto de influir em atos praticados por agentes públicos estrangeiros, notadamente dos governos da República Dominicana e de Cuba, e por agentes públicos federais brasileiros. Lula fez 38 viagens ao exterior no período em que suas ações estavam sob suspeita, após deixar a presidência da República.
Os procuradores se debruçariam sobre decisões do BNDES e atividades do Instituto Lula e na empresa Lius Palestras e Eventos, LILS Palestras e Eventos, propriedade do petista. A Odebrecht bancava os deslocamentos do ex-presidente a outros países. As viagens em empresas de táxi aéreo custaram entre 215 mil e 435 mil reais. Além de Cuba e República Dominicana, os procuradores miravam atividades de Lula na Venezuela, Panamá e Angola. A Odebrecht recebeu empréstimos bilionários para as obras em 8 países: Angola, 8,2 bilhões, República Dominicana, 6,3 bilhões, Argentina, 5,7 bilhões, Venezuela, 2,9 bilhões, Cuba, 2,6 bilhões, Equador, 1,9 bilhão, México, 1,4 bilhão e Peru, 1 bilhão de reais. Total domínio do BNDES, 30 bilhões de reais. A Odebrecht justificou que o ex-presidente foi convidado exclusivamente a fazer palestras. Presente às viagens, Alexandrino Alencar, diretor das relações institucionais da construtora, preso pela Lava Jato, acusado de pagar propina a figurões do petrolão no exterior, acompanhou Lula aos seguintes países: Panamá, Guiné Equatorial, 2 vezes, Angola, Gana, 2 vezes, Portugal, Cuba, República Dominicana, Estados Unidos, Nigéria, Benin, Peru, Colômbia e Equador. Mensagens trocadas entre o Ministério das Relações Exteriores e diplomatas brasileiros no exterior, divulgadas pelo jornal O Globo, mostraram a interferência de Lula em favor da Odebrecht em Portugal. O embaixador do Brasil em Lisboa, Mário Vilauva, opinou sobre uma conversa entre Lula e o primeiro-ministro de Portugal acerca da venda de uma estatal portuguesa da área de fomento, da correspondência do embaixador brasileiro sobre Lula em 2014. O ex-presidente também reforçou o interesse da Odebrecht pela EGF ao primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que reagiu positivamente. Relatório da Polícia Federal tratou de um jantar na residência de Marcelo Odebrecht em São Paulo em 28 de maio de 2012. O jantarão foi um pedido do ex-presidente Lula. Entre os convidados estavam o ex-ministro Antônio Palocci, do PT de São Paulo, Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, empresários, banqueiros e sindicalistas. Informações a respeito do encontro ficaram armazenadas no HD de computador apreendidos pelos policiais num cofre de Marcelo Bahia Odebrecht. Chamou a atenção a presença de 2 sindicalistas na residência de Marcelo Odebrecht. A presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Gilvândia Moreira Leite, e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Sérgio Aparecido Nobre, ambos sócios da editora gráfica Atitude, investigada no Petrolão. A empresa intermediaria repasse de propina desviada da Petrobras ao PT. Lula os convidara para o encontro na mansão Odebrecht. Código Odebrecht. Os Estados Unidos monitoraram as relações Lula-Odebrecht em ao menos 3 países. O grupo Wikileaks revelou telegramas confidenciais do Departamento do Estado norte-americano. O Equador alegava descumprimento de contratos para expulsar Odebrecht do país. Em 21 de outubro de 2008, mensagem da Embaixada dos Estados Unidos em Quito, no Equador, alertou para os métodos corruptos da empresa brasileira. A Odebrecht atuava no país com empréstimos do BNDES. Nosso dinheiro, do texto divulgado sobre a obra da usina hidrelétrica de São Francisco, Alfredo Vera, chefe da Secretaria Anticorrupção do Equador, levantou questões sobre os preços e financiamentos dos contratos da Odebrecht, A Odebrecht foi expulsa em 2009. O presidente Rafael Correa acusou-a de superfaturar obras, introduzindo aditivos que elevavam os custos. O caso do projeto de irrigação Carrizal-Chone, em Manabí, mobilizou o embaixador brasileiro no Equador, Antonino Marques Porto. Os trabalhos seriam superfaturamentos de 48% nas obras civis e sobrepreço de 38% nas tubulações de PVC. A Odebrecht pretendia cobrar 102 milhões de dólares, mas os serviços custariam apenas 80 milhões de dólares. O governo do Equador não gostou. A brasileira aceitou reduzir custos, mas foi posta para fora do país pelas irregularidades na usina hidrelétrica de São Francisco. No caso da hidrelétrica, a Odebrecht receberia por 10 aditivos, sendo que não haveria justificativa para 5 desses contratos. Em um deles, obteve 13,8 milhões de dólares, porque um problema geológico interrompeu uma perfuradora, apesar de existir seguro para cobrir o incidente. 2 outros aditivos referiam-se a obras de sustentação de um túnel, suspeitas de má execução. Mesmo assim, a Odebrecht recebeu 58 milhões de dólares. No Panamá, informações da Embaixada Norte-Americana de 5 de outubro de 2009 davam conta de que a Odebrecht fez contribuição generosa à eleição do presidente Ricardo Martinelli. Em troca, foi contratada por 60 milhões de dólares, sem licitação, para construir uma estrada. Telegrama da Embaixada dos Estados Unidos em Caracas alertou em 7 de dezembro de 2006 que o apoio do presidente Lula à reeleição do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, poderia parecer um passo diplomático errado, mas realmente foi simplesmente um bom negócio.
Os diplomatas mencionaram obras da Odebrecht em 2 linhas de metrô e a construção de uma segunda ponte sobre o rio Orinoco. Supostamente ela custou à Venezuela entre 1 bilhão e 1,2 bilhão de dólares, supostamente 40% acima do orçamento, e planos já existem para uma ponte número 3. Quanto às 2 linhas de metrô venezuelanas, o BNDES financiou em 747 milhões de dólares as obras da Odebrecht. O empréstimo só foi inferior aos 865 milhões de dólares para a construção da usina siderúrgica nacional na Venezuela pela mesma Odebrecht. O terceiro maior financiamento do BNDES, a construtora de 682 milhões de reais, viabilizou o porto de Mariel, em Cuba. Eu vou até pegar uma coisa para destacar isso daqui. Ver se eu tenho um lápis aqui. Achei a caneta amarela, acho que dá para destacar isso daqui. Isso aqui é importante. Importante eu marcar isso daqui, olha só. O BNDES financiou em 747 milhões de dólares as obras do Odebrecht. O empréstimo só foi inferior aos 865 milhões de dólares para a construção da usina siderúrgica nacional na Venezuela pela mesma Odebrecht. O terceiro maior financiamento do BNDES, a construtora de 682 milhões, viabilizou o porto de Mariel, em Cuba. O Ministério Público da Suíça decidiu apurar a conduta da Odebrecht no uso de contas secretas para pagamentos ilegais de executivos da Petrobras. Os beneficiários possuíam contas bancárias naquele país. Os números impressionavam. A Suíça congelou 400 milhões em mais de 300 contas de 30 bancos, tudo relacionado ao escândalo de corrupção na estatal brasileira. Tratava-se de uma das maiores investigações da história da Suíça. De volta ao Brasil, deram que falar as anotações interceptadas pela Polícia Federal nos telefones celulares de Marcelo Bahia Odebrecht. Um dos casos mencionava os problemas da construtora na Suíça. O empresário escreveu declarar CTAs, já ao fazer menção a Rogério Araújo, executivo da Odebrecht, preso pela Lava Jato. Havia referência aos bancos suíços Pictet e PBK, sugerindo que as contas não estavam declaradas. Na anotação cifrada, na qual Rogério Araújo seria RA, Marcelo Odebrecht registrou RA versus CCSW, direção, fluxo, delação dos envolvidos. Maquinação secreta do presidente do Odebrecht fez os investigadores pensarem. O empresário anotou PRC Suíça, PV, concluíram tratar-se de referência a Paulo Roberto Costa, ou Paulinho, e possivelmente a Patrick Vallotton, um diretor do banco suíço Pictet. Patrick manteria contatos frequentes com Marcelo Odebrecht. Em outra situação, Marcelo Odebrecht falava da necessidade de contato ágil permanente com o grupo de crise do governo e nós, para que informações sejam passadas e ações coordenadas. Intrigante. Em seguida, a anotação mencionava em trabalhar para parar, anular dissidentes PF, como se o empresário planejasse usar agentes da própria Polícia Federal a fim de atrapalhar as investigações. Em mais um arquivo, Marcelo Odebrecht referiu-se a Márcio Faria, outro homem da Odebrecht preso, e Rogério Araújo. MFRA, não movimentar nada e reembolsaremos tudo e asseguraremos a família. Vamos segurar até o fim. O texto indicaria que os dois deveriam ser protegidos, pois mantinham a lealdade aos interesses da construtora. Em seguida, ele acrescentou e higienizar apetrechos MFRA, como se quisesse apagar conteúdos de telefones, computadores e aparelhos eletrônicos para não prejudicar a construtora. Os rascunhos de Marcelo Odebrecht citavam Lula e outros políticos, sempre com as iniciais dos nomes. MT seria o vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB. GA, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. FP, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. JW, o então ministro da Defesa, Jacques Wagner, do PT da Bahia. E E. Cunha, o deputado federal, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Segue outro escrito de Marcelo Odebrecht, como se houvesse uma intenção de constranger os beneficiários de doações eleitorais, uma tentativa de conter os danos provocados pela Lava Jato. Abre aspas. Vazar doação campanha. Nova nota minha mídia. GAFP AMMT Lula e Cunha. Fecha aspas. Marcelo Odebrecht usaria a palavra feira para fazer menção a pagamentos a políticos. Numa anotação pessoal, associou o número 40 ao termo vinculando-o à vaca. Os investigadores entenderam como uma alusão ao tesoureiro do PT, João Vacari Neto.
Ao tratar de contratos de navios sonda com a Sete Brasil para a exploração do pré-sal, o presidente da Odebrecht estaria preocupado com o estaleiro Atlântico Sul, de sua propriedade, contratado para os serviços. E-mails de Marcelo Odebrecht, de 2011, mencionaram o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo, o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, do PT da Bahia, e Guilherme Estrela, diretor da Petroleira. No e-mail, Marcelo Odebrecht fala de pressão e alerta que é preciso ter cuidado com a reação de Estrela e equipe. Junto ao Estrela, vejo importante a conversa de vocês. Importante saber. TB, feedback, conversa Mercadante. Me acione se não conseguir obter do Luiz Elias. Posso também pedir a Mercadante um reforço. Por fim, tem o próprio Gabriele como última tentativa. Ele não gosta da gente. Suzano, 4 sondas. Mas a tese é boa e talvez, quem sabe, fecha aspas. Proporcionou curiosidade em certo e-mail de Marcelo Odebrecht, cujo título era Pedido Específico Blindagem JSC. Traria uma alusão ao ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, PT de São Paulo. O texto de 9 de janeiro de 2013 mencionou o tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff, Edinho Silva, do PT de São Paulo, e o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, eleito em 2012. Abre aspas. Para Edinho, visão da conta toda inclusive gasto com o Haddad. MRF, dizer do risco de chegar na campanha dela, fecha aspas. Dela quem? Dilma Rousseff? Como se sabe, Ricardo Pessoa, proprietário da UTC Engenharia, admitiu que deu 7,5 milhões de reais à campanha de reeleição de Dilma, em 2014, com medo de perder contratos da Petrobras caso não a financiasse. Uma mensagem de celular de Ricardo Pessoa, seu diretor financeiro na UTC, Valmir Pinheiro, corroborou a suspeita de que o dono da construtora foi mesmo coagido a fazer as doações. Na mensagem de 29 de julho de 2014, Ricardo Pessoa referiu-se a Edinho Silva, o tesoureiro, e a seu braço direito, Manuel Araújo. Note-se que o empresário tratou a contribuição como um problema e não algo espontâneo, contrariamente ao que se esperaria da doação a uma candidatura merecedora de apoio financeiro. Alguém que desejasse fazer uma contribuição a um aliado político não falaria em problema. A mensagem determinava o pagamento de 2 parcelas de 2,5 milhões de reais cada no primeiro turno das eleições. Ricardo Pessoa ainda seria obrigado a fazer mais 2 pagamentos de 2,5 milhões de reais, referentes ao segundo turno, no total de 10 milhões de reais. Só não entregou a última parcela porque foi preso antes. Os investigadores da Lava Jato ficaram com a suposição de que Ricardo Pessoa se reunira com Edinho Silva com o propósito de acertar uma contribuição menor, mas sofreu pressão e concordou com os 10 milhões de reais. A mensagem dirigida a Valmir Pinheiro, abre aspas. Estive com Edinho. A pessoa que você tem que ligar é Manuel Araújo. Acertado 2.5 dia 5/8 até e 2.5 até 30/8. Ligue para ele que está esperando. O problema é bem maior. Me dê resposta. Edinho já me passou os dados. Abraços, fecha aspas. Em depoimento à CPI da Petrobras, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, garantiu que nenhum fato relacionado a desvio de dinheiro público ou corrupção ou improbidade administrativa chegará perto da presidente Dilma Rousseff. Fecha aspas. Palavras do ministro, abre aspas. Não está entre os defeitos da presidente Dilma a desonestidade. Fecha aspas. Conforme o entendimento de José Eduardo Cardoso, o recebimento de dinheiro sujo em campanha eleitoral só causaria consequências se o candidato soubesse de antemão da ilegalidade da origem da doação. Segundo a opinião do ministro, portanto, a candidata presidente não tinha responsabilidade sobre eventuais malfeitos da equipe de campanha nomeada por ela. Bastaria simplesmente alegar que não sabia de nada. Indiciados de alto coturno. Ex-presidente da Sete Brasil, João Carlos Ferraz, admitiu o recebimento de R$ 1.985.834,55 em propina. O dinheiro veio de estaleiros contratados para construir navios-sonda de exploração do pré-sal. As embarcações seriam alugadas à Petrobras. A Petrobras criou a Sete Brasil em associação com bancos e fundos de pensão de empresas estatais. De acordo com João Carlos Ferraz, ele aceitou as gratificações em um momento de fraqueza. Chegou a rechaçá-las, mas, diante de avisos em tom intimidatório de que seria mais seguro para ele aceitá-las, concordou em participar do esquema e embolsar a grana em 2012. O delator Pedro Barusco, ex-diretor da Sete Brasil, diz que combinou com João Carlos Ferraz e Eduardo Vaz Costa Musa, outro diretor da companhia, repasses ilegais de 0,9% a 1% dos contratos para a construção dos navios sonda com os estaleiros Atlântico Sul, Brasfels, Jurong, Enseada e Rio Grande. Uma festa. Os 3 possuíam contas bancárias na Suíça para receber as comissões. As 28 sondas planejadas custariam 22 bilhões de dólares. Do mesmo modo que Pedro Barusco, João Carlos Ferraz havia saído da Petrobras para ocupar posição estratégica na Sete Brasil. A reconhecer a maracutaia, João Carlos Ferraz quis livrar-se do problema. A propina dos negócios da Sete Brasil, porém, chegaria a 224 milhões de dólares. Pedro Barusco denunciou que 2/3 do dinheiro ilegal engordaram o esquema de João Vacari Neto, tesoureiro do PT. Um processo exigia que João Carlos Ferraz devolvesse 22,2 milhões de reais. A soma incluía valores desviados, recursos embolsados na rescisão do contrato e bônus pagos por desempenho no período em que ele comandou a empresa de dezembro de 2010 a maio de 2014.
A Polícia Federal indicou o presidente Andrade Gutierrez, Otávio Marcos de Azevedo, por fraudes em contratos com a Petrobras, desvio de recursos públicos e corrupção. O rito era o mesmo. Após o indiciamento, o Ministério Público Federal decidia se denunciava o caso para, em seguida, a Justiça Federal abriu uma ação penal se entendesse haver motivo para transformar o investigado em réu. Além do presidente Andrade Gutierrez, foram indiciados os executivos da construtora Elton de Azevedo Júnior, Antônio Campelo de Souza, Paulo Roberto Dalmaso, Flávio Lúcio Magalhães e Rogério Nora de Sá. A Polícia Federal citou ainda o lobista Mário Góes, seu filho Lucélio Góes e Fernando Soares, o Fernando Baiano, operador do PMDB. Concluída em 19 de julho de 2015, a investigação registrou que Andrade Gutierrez não apresentava justificativa para 4,9 milhões repassados à Rio Marine, empresa de Mário Góes. 70 milhões de reais foram sacados em dinheiro vivo da Rio Marine. Segundo a Polícia Federal, a prática era corriqueiramente aplicada em operações voltadas a ocultar ou dissimular os reais beneficiários dos recursos sacados, sobretudo em situações que envolvam o pagamento de vantagens devidas. No dia seguinte, a Polícia Federal indiciou Marcelo Baio Odebrecht por corrupção, lavagem de dinheiro, fraude em licitações e crime contra a ordem econômica. Em relatório de 64 páginas, o delegado Eduardo Mauá da Silva também pediu a responsabilização dos executivos Alexandrino Alencar, Rogério Santos de Araújo, Márcio Faria da Silva e César Ramos Rocha. Todos haviam sido presos e em seguida afastados de suas funções. Celso Araripe de Oliveira, funcionário da Petrobras, e os executivos Eduardo de Oliveira Freitas Filho e João Antônio Bernardi Filho foram indiciados no caso. Segundo a Polícia Federal, Marcelo Odebrecht tinha pleno conhecimento das irregularidades que envolvia a construtora e pretendia confrontar a Lava Jato. Do relatório, abre aspas. Quanto a Marcelo Odebrecht, além do caso específico das sondas, o material trazido aos autos aponta para o seu conhecimento e participação direta nas condutas atribuídas aos demais investigados, tendo buscado, segundo se depreende, obstaculizar as investigações. Fecha aspas. Em outro estágio da Lava Jato, a Justiça Federal condenou em 20 de junho de 2015 vários executivos da Camargo Corrêa por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As condenações eram vinculadas a fraudes em obras nas refinarias Abreu e Lima, em Pernambuco, e Presidente Getúlio Vargas, no Paraná. Vejamos. A cúpula da construtora, formada por Dalton dos Santos Avancini, presidente, e Eduardo Emelino Leite, vice-presidente, foi condenada a 15 anos e 10 meses de reclusão. Os dois confessaram o pagamento de 50 milhões de reais de propina em troca de contratos da Petrobras. Graças à delação premiada, cumpririam prisões domiciliares. Depois teriam direito a 2 anos em regime semiaberto com a prestação de serviços comunitários e, a partir de 2018, poderiam progredir para o sistema aberto. João Ricardo Auler, ex-presidente do Conselho de Administração da Camargo Corrêa, pegou 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção e organização criminosa. Deveria cumprir cerca de 2 anos de sentença em regime fechado. O mesmo aconteceria com Jaime Alves de Oliveira Filho, o Careca, mula do doleiro Alberto Youssef, condenado a 11 anos e 10 meses por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, delatores do esquema, teriam as penas unificadas e reduzidas em decorrência da colaboração com a Justiça. O doleiro ficaria 3 anos na cadeia. Paulinho já cumpria pena domiciliar, independentemente das condenações que receberia no Petrolão. Além das penas, os réus teriam de ressarcir 50 milhões de reais à Petrobras, além de pagar outros 10 milhões em multas criminais e civis. A gentileza do deputado. Em depoimento à Justiça Federal, o lobista... Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Em depoimento à Justiça Federal, o lobista Júlio Camargo declarou que o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, exigiu 5 milhões de dólares de 2 contratos de construção de navios sonda para alocação à Petrobras. A denúncia caiu como uma bomba em Brasília. Eduardo Cunha presidia a Câmara dos Deputados e atuava como uma espécie de líder da oposição contra o presidente Dilma Rousseff. Conforme Júlio Camargo, Fernando Baiano procurou para dizer que estava sendo pressionado por Eduardo Cunha a pagar 10 milhões de dólares atrasados de um total de 40 milhões de dólares em comissões indevidas. Dos 10 milhões de dólares, 5 milhões de dólares eram de Eduardo Cunha. Júlio Camargo pediu para falar com o deputado, mas Fernando Baiano respondeu: ele não quer conversar com você, ele quer receber. Segundo Júlio Camargo, Fernando Baiano explicou: Júlio, realmente nós estamos com um problema, porque eu estou sendo pressionado violentamente, inclusive pelo deputado Eduardo Cunha. E isso aí vai chegar numa situação muito embaraçosa para mim, mas para você com certeza vai ser muito mais embaraçosa. Júlio Camargo insistiu e o encontro, fecha aspas, né? O encontro com Eduardo Cunha foi marcado no prédio comercial do Leblon, na zona sul do Rio. Baiano participou. Camargo estava preocupado. Considerava-se chantageado pela deputada Solange Almeida, do PMDB do Rio de Janeiro, parceira de Eduardo Cunha. Ela apresentara 2 requerimentos à Câmara dos Deputados, solicitando explicações da japonesa Mitsui, sócia da coreana Samsung, nos contratos dos navios sonda. Fui bastante apreensivo. O deputado Eduardo Cunha é conhecido como uma pessoa agressiva, mas confesso que comigo foi extremamente amistoso, dizendo que ele não tinha nada pessoal contra mim, mas que havia um débito meu com Fernando, do qual ele era merecedor de 5 milhões de dólares. No depoimento ao juiz Sérgio Moro, em 16 de julho de 2015, Júlio Camargo descreveu o que Eduardo Cunha disse na reunião.
Não aceito que pague só a minha parte. Pode até pagar o Fernando mais dilatado, mas o meu eu preciso rapidamente. Vale mencionar a reação do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, quando Júlio Camargo lhe mostrou os requerimentos assinados por Solange Almeida. Isso é coisa do Eduardo. Com medo e receio, Camargo concordou em pagar ainda em 2011 10 milhões de dólares. Por temer represálias à família e às empresas das quais representava, deixou de relatar o episódio nos depoimentos anteriores de delação premiada. Avisado de que perderia as vantagens do acordo judicial se não contasse tudo, citou a extorsão de Eduardo Cunha. No acerto com a justiça, Camargo concordou em devolver 40 milhões de reais aos cofres públicos. Os contratos dos dois navios, sonda de 2006 e 2007, somavam 1,2 bilhão de dólares. O estaleiro Samsung Heavy Industries resistiria a entregar os 10 milhões de dólares exigidos pelo PMDB. Como não teve escapatória, Júlio Camargo acionou Alberto Youssef para efetuar o pagamento no exterior. As somas rechearam contas bancárias das offshores Three Lions Energy, Pentagram Energy, Falcon Equity, Marbury Investment in Finance, Russell e Forbal, não sei, controlados por Fernando Baiano e Nestor Severo, diretor internacional da Petrobras. Depois, o dinheiro foi entregue no Brasil. Baiano responsabilizou-se por repassar a parte que cabia a Eduardo Cunha. Conforme as investigações, houve 35 operações financeiras entre Júlio Camargo e Fernando Baiano entre 2006 e 2007, com a movimentação de 14 milhões de dólares. Usaram 16 offshores, supostamente indicados por Fernando Baiano, sendo que o dinheiro começava a circular pela Piemonte Investment, de Júlio Camargo, com sede no Uruguai. O caso da contratação dos dois navios sonda levou o Ministério Público Federal a pedir as condenações de Nestor Severo, Fernando Baiano, Júlio Camargo e Alberto Youssef em 23 de julho de 2015. A defensora de Júlio Camargo, a advogada Beatriz Cata Preta, abandonou o caso e todas as ações que moviam na Lava Jato, entre elas as defesas de Pedro Barusco e Augusto Ribeiro de Mendonça Neto. Anunciou que se mudaria aos Estados Unidos, alegou perseguições e ameaças. Beatriz Cata Preta conduziu 9 delações premiadas no Petrolão, inclusive a de Paulo Roberto Costa, responsável por escancarar o esquema de corrupção. O deputado Celso Panceira, do PMDB do Rio de Janeiro, ligado a Eduardo Cunha, convocou Beatriz Cata Preta a depor na CPI da Petrobras. Pretendia encurralá-la para que explicasse a origem dos pagamentos recebidos de clientes investigados. Celso Panceira convocou um filho de Júlio Camargo para depor. Em outra investida, requisitou a relação de policiais federais alocados à Lava Jato. Levantou suspeita de que desejava intimidá-los. Dilma Rousseff nomearia Celso Panceira ministro da Ciência e Tecnologia. Peripécias da família Cedras, sei lá. No caso do advogado Tiago Cedras, cujos imóveis foram vasculhados pela Polícia Federal, destaca-se que o ministro Haroldo Cedras, ou Cedras, do TCU, pai do advogado, pediu vista do processo de uma das licitações da construtora na usina nuclear de Angra 3, no valor de 2 bilhões de reais. Como se recorda, o dono da UTC, Ricardo Pessoa, confessou o pagamento de 1 milhão a Tiago Cedras, em troca de uma defesa dos interesses da construtora em Angra 3. Haroldo, um ex-deputado, Haroldo Cedras, tomou posse do processo por 2 semanas, analisou o parecer do relator, ministro Raimundo Carreiro, e o devolveu. Declara-se impedido de julgá-lo. Os investigadores da Lava Jato suspeitavam que Tiago Cedras prestava serviço a escritório de advocacia, venderia informações sobre o processo no TCU. Na época da ação da Polícia Federal, Haroldo presidia o tribunal. Tiago, por sua vez, era secretário de Assuntos Jurídicos do Solidariedade, partido político liderado pelo deputado Paulinho da Força, do SD de São Paulo. Precavido, o jovem Tiago procurava não registrar suas entradas no prédio da UTC em São Paulo. Outra providência sua era retirar as baterias do celular antes das reuniões. Assim, impedia que alguém pudesse ouvir conversas por meio de algum dispositivo eletrônico. Em menos de 3 anos, Tiago adquiriu imóveis no valor de 13 milhões de reais. Possuía um jato Cessna com capacidade para transportar 10 passageiros. Grande parte das propriedades estava em nome da Cedras Administradora de Bens Próprios, uma sociedade do advogado com a mãe Eliana Leite Oliveira, mulher do ministro Haroldo Cedras. O imóvel mais caro, uma chácara de 10 mil metros quadrados, ficava no Lago Sul, em Brasília. Em mais um desdobramento das peripécias da família Cedras, o jornal Estado de São Paulo noticiou que Haroldo Ferraz se mudaria para um apartamento de 2,7 milhões de reais, situado na Asa Sul, na capital federal, propriedade de Tiago. Antes de ocupar o imóvel de 250 metros quadrados do filho, o ministro reformou as 3 suítes, 3 banheiros, escritório e rouparia. Na sala, quis home theater, adega e cristaleiras. O novo piso de mármore custaria até R$ 650 reais um metro quadrado. O TCU decidiu não abrir procedimento para apurar o caso. Num eventual afastamento de Haroldo, assumiria como presidente do tribunal o ministro Raimundo Carreiro. Ele era corregedor da corte e suspeito de participar dos mesmos malfeitos relacionados ao caso da usina nuclear de Angra 3. O próximo da linha sucessória, ministro Walton Alencar,
foi investigado por suposto envolvimento com a ex-ministra Erenice Guerra. A petista, amiga de Dilma Rousseff, a sucedeu no Ministério da Casa Civil em 2010. Como se sabe, acabou afastada por suspeita de corrupção. Irmão do ex-deputado e ex-ministro Mário Negromonte, Adarico Negromonte, investigado por atuar como mula de Alberto Youssef, foi absolvido em processo da Lava Jato. Não houve provas da sua participação na organização criminosa. Estranho, Adarico Negromonte alegou que trabalhava como motorista do doleiro, carregava envelopes fechados, mas desconhecia o conteúdo dos envoltórios. Será que pensava transportar certidões de honestidade? O dinheiro foi repassado a 4 diretores da Petrobras por meio de offshores e contas na Suíça. Além de Marcelo Bahia Odebrecht, a Força Tarefa citou em 24 de julho de 2015 os nomes dos executivos Alexandrino Alencar, Rogério Araújo, César Ramos Rocha, Márcio Faria da Silva, Eduardo Oliveira Freitas e Paulo Sérgio Bogossian. A propina vinculava-se também a contratos de navios, sonda, compra pela Braskem, de nafta, matéria-prima para a indústria plástica, e obras na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Paraná, e no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Os contratos suspeitos somavam 3,1 bilhões de reais. Nas 205 páginas de denúncia contra Odebrecht, os procuradores ressaltaram os brindes especiais com os quais altos funcionários da Petrobras eram mimados. O executivo Rogério Araújo encarregava-se de presenteá-los pinturas de artistas como Alfredo Volpi, Cildo Meirelles, Armando Romanelli e Oscar Niemeyer. Receberam agrados os ex-presidentes José Sérgio Gabrielli, do PT da Bahia, e Maria das Graças Foster, do PT do Rio de Janeiro. Os ex-diretores Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Nestor Severo e Jorge Luiz Zelada. E o ex-gerente Pedro Barusco, Rogério Araújo, visitava-os na sede da Petrobras no Rio. Reuniu-se com Duque 256 vezes, com Paulinho 167 e com Barusco em 39 ocasiões. Conforme as investigações, Odebrecht subornava e cooptava funcionários, ganhava concorrência em meio a fraudes. Em licitação da refinaria Presidente Getúlio Vargas, o consórcio formado por Odebrecht, OAS e UTC apresentou proposta de 2,3 bilhões de reais, 43% acima da estimativa da Petrobras. Com o certame suspenso, a estatal recuou e reviu a própria projeção. Ao contrariar a orientação jurídica da petroleira, Barusco fez o custo subir. Um contrato de 1,8 bilhão de reais foi assinado em 2007. Paulinho entrou na jogada, negociou 12 aditivos entre 2008 e 2012. Valor final, 2,3 bilhões de reais, o mesmo pleiteado pelas empresas no início do processo. Paulinho, Duque e Barusco receberam 70 milhões de reais de propina. Obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, sob responsabilidade de consórcio liderado pelo Odebrecht, fixadas em 5,7 bilhões de reais. As mais caras da Petrobras, entre elas um contrato de 3,8 bilhões de reais sem licitação. Neste caso, a Força Tarefa da Lava Jato apurou indícios de vazamento de informações privilegiadas e prejuízo da Petrobras. O pagamento de suborno teria alcançado 167 milhões de reais desta vez. Segundo o Ministério Público Federal, a venda de nafta para a Braskem, petroquímica controlada pela Odebrecht, causou prejuízos de 6 bilhões de reais à Petrobras entre 2009 e 2014. Paulinho concordou em abaixar o preço da nafta da estatal, manipulando-o a favor da construtora. Ganhou em troca 5 milhões de reais anuais, 5 milhões de dólares, aliás. Alberto Youssef intermediou os repasses divididos com o deputado José Janeiro do PP do Paraná até a sua morte em 2010. Agora, Andrada Gutierrez. O Ministério Público juntou 167 atos de corrupção da empreiteira no valor de 243 milhões de reais e 62 de lavagem de dinheiro, no montante de 6,8 milhões de reais e mais 1 milhão de dólares em moeda norte-americana. Além do presidente da construtora, Otávio Azevedo, o MP acusou os executivos Elton Negrão de Azevedo, Paulo Roberto Dalmaso, Antônio Pedro Campelo Souza e Flávio Gomes Machado Filho. A denúncia contra Andrade Gutierrez relacionou maracutaís em 8 unidades da Petrobras. Entre elas estava a refinaria de Paulínia, em São Paulo, o Centro de Pesquisa SEMPES, no Rio, o gasoduto Urucu-Manaus, no Amazonas, e o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Entre ressarcimento de valores desviados e multas às duas empreiteiras, os procuradores pediram 7 bilhões de reais. O juiz Sérgio Moro acolheu as denúncias e transformou os denunciados em réus. Incluiu entre os acusados Alberto Youssef, Fernando Baiano, Bernardo Freiburgaus, Eduardo de Oliveira Freitas Filho, Armando Furlan Júnior, Mário Góes e seu filho Lucélio Góes, todos acusados de intermediar pagamentos de propina. Mário Góes, que se definia como um empresário consultor, fez acordo de delação premiada para melhorar a situação com a justiça. Confessou que recebeu o convite de Pedro Barusco para entrar no esquema com endosso do PT. Agia na diretoria de serviços. Em troca de comissões, distribuiu propina por meio de contratos fictícios com empreiteiras. Simulou consultorias. Relatou que usou a Offshore Fed Corporation, no Panamá, para fechar negócio de fachada com uma subsidiária da Andrade Gutierrez da África. Tratava-se da Zagop Angola, com sede em Portugal.
Mário Góes admitiu transações de 6,4 milhões de dólares em moeda norte-americana e de outros 3,4 milhões de reais, no Brasil e no exterior, entre 2008 e 2012. O delegado Eduardo Mauá da Silva, da Polícia Federal, declarou-se preocupado com o futuro após a Lava Jato. Esperamos que a operação não seja mais uma em que as pessoas são presas, condenadas e o dinheiro recuperado, mas não haja mudança de mentalidade. De Deltan Dallagnol, procurador da República, ao informar que 870 milhões de reais desviados pelo Petrolão já haviam sido recuperados. Esses desvios deixam uma cicatriz na segurança, na educação e na saúde, e nós não conseguimos apagar essas cicatrizes. Por outro lado, essas cifras históricas nos trazem uma esperança, porque jamais houve uma recuperação de valores tão grande na história do Brasil. A Força-Tarefa apresentou um conjunto de provas sobre a movimentação de contas da Odebrecht na Suíça. Segundo os procuradores, comprovou-se que Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Nestor Severo, Jorge Luiz Zelada e Pedro Barusco receberam propina em contas de bancos suíços. Autoridades daquele país rastrearam 3,7 milhões de dólares e 1,9 milhão de francos suíços. O dinheiro ficou em contas das offshores Sagar, Quinos e Signos de Paulinho, Milzart de Renato Duque e Pexo de Pedro Barusco. O origem do dinheiro: 10 empresas offshores controladas pela Odebrecht. Conforme os procuradores, usavam as offshores Smith Nash Engineering Company, Arcadex Corporation, Avinsur, Golec Project, Rodira Holdings e Sherkson International para lavar R$1 bilhão depositados em contas secretas entre 2006 e 2014. O valor chegou às firmas de fachada transferidas de 5 empresas do grupo Odebrecht. Circulou por outras offshores, em paraísos fiscais, num sofisticado esquema de lavagem, até o depósito final em contas de dirigentes da Petrobras. De acordo com o juiz federal Sérgio Moro, havia prova material e documental de repasses indevidos realizados pelo Odebrecht. Pelo relato das autoridades suíças e documentos apresentados, a prova em cognição sumária de fluxo financeiro milionário em dezenas de transações entre contas controladas pelo Odebrecht ou alimentadas pelo Odebrecht e contas secretas mantidas no exterior por dirigentes da Petrobras, de Deltan Dallagnol. A mensagem é que o Brasil não vai compactuar com a prática de crimes por mais poderosos que sejam seus autores, Angra 3 e o almirante da ditadura. A Polícia Federal prendeu o homem forte do setor nuclear do Brasil, o almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva, presidente da Eletronuclear. Suspeito de comandar um esquema de corrupção nas obras da usina nuclear de Angra 3, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, ele licenciou-se da estatal em abril de 2015, quando circularam informações sobre os contratos de construção da Angra 3. Acabou preso com Flávio David Barra, presidente da Andrade Gutierrez Energia, em 28 de julho de 2015. Segundo a Força Tarefa da Lava Jato, Otton Luiz Pinheiro da Silva recebeu 4,5 milhões de reais da Andrade Gutierrez, Odebrecht, Queiroz Galvão, Techint, MPE, Camargo Correia e UTC. As 7 empresas formavam o consórcio que venceu a licitação. Pagaram propina entre 2011 e 2015. Acusado de crimes em série, o militar da reserva teria embolsado 30 milhões de reais, equivalente a 1% dos contratos quitados de Angra 3. O dinheiro sujo chegava a Aratec Engenharia, Consultoria e Representações, controlada por Otton Pinheiro da Silva. Vinha da Deutsche Brass, CG Consultoria e J Nobre Engenharia e Consultoria, todas ligadas às empreiteiras contratadas pela Eletronuclear. O caráter extremamente restritivo do edital fez a área técnica do Tribunal de Contas da União recomendar um veto a 7 empresas, mas o plenário da Corte autorizou a licitação em 2012. O juiz Sérgio Moro determinou o bloqueio de 20 milhões de reais dos investigados. As obras de Angra 3 foram retomadas em 2007 com um orçamento de 7 bilhões de reais. O governo Lula anunciou a conclusão dos trabalhos para 2014. Da mesma forma que em outros empreendimentos investigados pela Lava Jato, houve atrasos sistemáticos. Os custos chegaram a 9,9 bilhões de reais em 2010. Cresceram a incríveis 16 bilhões de reais em 2015. A estimativa de início da geração de energia elétrica pulou para depois de 2018. Gastaram 1 bilhão de reais só na manutenção de equipamentos comprados na década de 80. Tudo estocado e guardado sem uso. Do procurador da República Deltan Dallagnol. Do procurador da República Ataíde Ribeiro Costa. Abre aspas. A corrupção no Brasil é endêmica. Estamos vivendo o processo de metástase da corrupção que se espalhou para outros órgãos da administração pública. Fecha aspas. Otton Pinheiro da Silva chefiou o programa nuclear brasileiro dos governos militares das décadas de 70 e 80. Na época, controlou contas secretas do exterior usadas em operações clandestinas de compra de material nuclear. Deixou a Marinha em 94. Assumiu a Eletronuclear, vinculada à Eletrobras em 2005, durante o governo Lula. Ficou quase 10 anos no cargo, período em que o PMDB mandava no Ministério de Minas e Energia. Como já vimos, Dalton Avancini, ex-presidente da Camargo Correia, e Ricardo Pessoa, dono da UTC, confessaram repasse de propina a Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, ministro de Minas e Energia nos governos Lula e Dilma Rousseff. Ricardo Pessoa pagou comissões para facilitar o trâmite dos contratos de Angra 3 no TCU.
Conforme a delação de Dalton Avancini, Flávio David Barra, da Andrade Gutierrez Energia, distribuiu o dinheiro sujo da Angra 3. A empreiteira transferiu 3,7 milhões de reais à Aratec de Otton Pinheiro da Silva entre 2009 e 2015. A empresa tinha um só empregado. Preso, o almirante disse que o dinheiro remunerava trabalhos de sua filha, de uma tradutora, e do genro, um engenheiro que prestava serviços. Os procuradores não engoliram, abre aspas. Não há nenhum produto da contratação, nada foi encontrado, fecha aspas. A Receita Federal apurou que a Aratec quadruplicou sua receita em 2009 após Otton Pinheiro da Silva assinar aditivo de 1,2 bilhão de reais com a Andrade Gutierrez. O MPT apontou o almirante como protagonista do esquema, com papel fundamental na organização criminosa que agiu em Angra 3. Otton Pinheiro da Silva seria beneficiário de depósito no paraíso fiscal de Luxemburgo em nome de empresas sediadas em Hong Kong e no Uruguai. Durante a operação da Polícia Federal, 5 executivos foram levados para prestar depoimentos. Renato Ribeiro Abreu, do MPE Participações, Fábio Andreani Gandolfo, do Odebrecht, Petrônio Braz Júnior, da Queiroz Galvão, Ricardo Auric Marques, da Techint Engenharia e Clóvis Renato Primoy, Andrade Gutierrez. Havia suspeitas sobre as condutas de Antônio Carlos D'Agosto Miranda, da UTC, e Henrique Pessoa Mendes Neto, da Odebrecht. Um dos casos investigados aconteceu em 2013. A Camargo Corrêa reconheceu a maracutaia ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, vinculado ao Ministério da Justiça. Interessante notar que funcionários da Eletronuclear orientaram o cartel, formado pela Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Odebrecht e UTC, a apresentar uma proposta para ganhar os dois contratos em disputa. Segundo a artimanha, o vencedor desistiria no segundo momento de um dos lotes, repassando-o a outras empresas do cartel. O objetivo, aumentar ao máximo o preço da contratação e os lucros das empreiteiras. Na delação ao CAD, oficializada em 31 de julho de 2015, a Camargo Corrêa confessou a intenção inicial das construtoras, dividir os dois lotes para que as 7 integrantes do grupão ou conselhão fossem contempladas. Ocorreu que funcionários da Eletronuclear alertaram para os preços dos dois grupos. Estavam muito próximos do teto, revelariam a combinação prévia. Melhor ter um só ganhador para os dois lotes e a desistência futura. Aconteceu assim. O consórcio vencedor apresentou custo 4,98% acima do teto do edital, próximo da diferença máxima aceita pelo Eletronuclear, que não poderia superar os 5%. Como se vê, emissários da própria estatal formularam a estratégia para o cartel surrupiar o dinheiro do povo. Graça à moral da gangue. A Lava Jato obteve documentos relacionados à offshore Hydropower Enterprise, com conta no banco Haveland, em Luxemburgo, controlada por Otton Pinheiro da Silva, sua filha Ana Cristina da Silva Toniolo e a Aratec. Outra offshore, a Waterland, no Uruguai, estava em nome de Ana Cristina. Também teria sido usado no esquema de desvios. Preso, Flávio David Barra afirmou que Ricardo Pessoa, dono da UTC, pediu dinheiro em favor do PMDB em novembro de 2014 em nome do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, do PMDB do Maranhão. Já o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, estaria de olho nos trabalhos da empresa de espionagem Kroll. Queria ferrar o lobista Júlio Camargo. Ele o acusara de embolsar 5 milhões de dólares do Petrolão, da defesa do lobista, abre aspas. A reação dos investigados contra o colaborador ocorre em várias instâncias informais que vão desde a maledicência à calúnia descarada e formais como o uso da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras para desencorajar e desacreditar a colaboração prestada por Camargo. Está em vigor a moral da gangue que acredita por triunfar pela vingança, intimidação e corrupção, fecha aspas. O deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, condenou a CPI por omitir nomes de eventuais alvos da Kroll. Para ele, investigação seletiva era abuso de poder. Abre aspas, uma tentativa de desmoralizar a Lava Jato para que tudo seja considerado nulo e ele saia como se nada estivesse acontecendo no país, fecha aspas. Advogados de Alberto Youssef denunciaram a tentativa de intimidar o doleiro. Reclamaram de uma estratégia desnecessária de expô-lo em público durante reuniões da CPI. Da petição endereçada a Sérgio Moro, abre aspas, há muito tempo a CPI perdeu o foco de seu objeto originário, desvirtuando-se de sua finalidade para se tornar um escoadouro de interesses subalternos a fim de constranger e intimidar pessoas, fecha aspas. O Supremo Tribunal Federal desobrigou a advogada Beatriz Cata Preta de depor a CPI. Em entrevista ao repórter Fausto Macedo, do Estado de São Paulo, ela se disse ameaçada em meios de comunicação por políticos da CPI. Eles agiriam de forma velada. Defensora de investigados que fizeram delação premiada, Beatriz Cata Preta afirmou temer um ato de violência. Abre aspas. Sem dúvida. Ou o senhor já ouviu falar, em meio a um escândalo de corrupção desta proporção, em uma advogada de defesa se tornar o alvo dos ataques políticos e jornalísticos? É uma inversão de valores e papéis gravíssima, fecha aspas. Deltan Dallagnol, procurador da República, criticou o que chamou de crença ilusória de que o Brasil superará a corrupção com mudanças de governos ou de partidos políticos, abre aspas. Precisamos de sistemas e instituições saudáveis. A história nos mostra que a corrupção não tem cor ou partido, fecha aspas. Suspeita de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de dívidas, Jorge Luiz Zelada, ex-diretor internacional da Petrobras, foi indicado pela Polícia Federal em 31 de julho de 2015. A Força-Tarefa da Lava Jato investigava a transferência de 7,5 milhões de reais de euros, aliás, 7,5 milhões de euros da Suíça para a conta bancária controlada por Zelada no Principado de Mônaco entre julho e agosto de 2014. Conforme o Ministério Público Federal, a movimentação demonstrou inequívoco o propósito atual do investigado de continuar a ocultar o produto de seus crimes e dificultar a investigação.
apurou-se que Jorge Zelada mantinha 11,5 milhões de euros escondidos em contas de empresas offshore na Europa, a maior parte da Rockfield International. Incompatíveis com sua renda, os valores foram bloqueados. A Procuradoria da República no Paraná denunciou Zelada, o ex-gerente da Diretoria Internacional Eduardo Vaz da Costa Musa, João Augusto Rezende Henriques, Hamilton Pinheiro Padilha Júnior, Raul Schmidt Felipe Júnior e o executivo Rins Shizu, sei lá, isso aqui deve ser um nome chinês, japonês, sei lá. Todos citados em 5 de agosto de 2015. Conforme a acusação, o grupo atuou na intermediação da contratação do navio sonda Titanium Explorer pela Petrobras em 2009. Padilha Júnior e Shizu, executivo da empresa chinesa TNT, repassaram 20,8 milhões de dólares a Jorge Zelada, Eduardo Musa e a emissários do PMDB. Só o partido político ficou com 10 milhões de dólares do esquema. Segundo os procuradores, Jorge Zelada e Eduardo Musa favoreceram a norte-americana Vantage Drilling no contrato de afretamento do Titanium Explorer, um negócio de 1,8 bilhão de dólares. Da denúncia, abre aspas, coube a Padilha pagar a parte destinada a Eduardo Musa. Raul Schmidt Jr. realizou os pagamentos em favor da Zelada, enquanto João Augusto Rezende Henriques distribuiu a vantagem devida ao PMDB. Todos fizeram os pagamentos mediante depósitos no exterior. Fecha aspas. A prisão preventiva do ex-ministro José Dirceu, do PT de São Paulo, teve repercussão internacional. A Lava Jato o acusou de ser o responsável por instituir o sistema de corrupção na Petrobras. Presidente nacional do Partido dos Trabalhadores de 95 a 2002, foi o braço direito do ex-presidente Lula em seu primeiro mandato. Com o escândalo do mensalão, perdeu o cargo de ministro da Casa Civil. A Câmara passou seu mandato de deputado. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção ativa, ficou preso por quase um ano. Cumpriu o restante da pena em regime domiciliar. Denunciado por enriquecimento ilícito no Petrolão, voltou para a cadeia. Aquele que comanda, faça. Detiveram José Dirceu em sua casa do Lago Sul, em Brasília, na manhã de 3 de agosto de 2015. As investigações mostraram que não havia provas de que a JD Assessoria e Consultoria era prestadora dos serviços para os quais tinha sido contratada. 3 grupos empresariais repassaram 21 milhões de reais do faturamento de 39 milhões de reais da empresa de José Dirceu, enquanto o ex-ministro era investigado, processado, julgado e condenado por crimes relacionados ao mensalão entre 2009 e 2014. Quem contrataria um consultor nessa situação? Segundo a Força Tarefa, Dirceu recebia propina. No pedido de prisão, o Ministério Público Federal afirmou que José Dirceu nomeou Renato Duque na diretoria de serviços da Petrobras. Para o juiz Sérgio Moro, o ex-ministro representava uma ameaça à ordem pública, pois agia com indícios de profissionalismo e habitualidade na prática do crime. Do procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, abre aspas, toda empresa tem uma estrutura piramidal, os cabeças que tomam as decisões não são operadores, essas pessoas dizem faça e os outros fazem. Eles não tomam nota, não fazem reuniões com operadores financeiros, simplesmente têm uma função de colocar as pessoas nos lugares certos. Fecha aspas. O procurador comparou o mensalão ao petrolão. O mesmo DNA criminoso começou no governo Lula e se estendeu ao de Dilma, abre aspas. Não há diferença. A responsabilidade de Dirceu é evidente lá e como beneficiário aqui. Ao mesmo tempo que naquele governo José Dirceu determinou a realização, também determinou este esquema. Agora, não mais como partidário, mas para enriquecimento pessoal, fecha aspas. Os indícios eram fortes. O representante da Engevix no esquema de desvios da Petrobras, Milton Pascovitch, confessou em delação premiada a contratação de uma arquiteta por 1,3 milhão de reais para reformar a casa de José Dirceu no condomínio de luxo em Vinhedo, em São Paulo, em 2012 e 2013. Milton Pascovitch usou conta bancária do irmão José Adolfo Pascovitch para pagar as obras em Vinhedo. José Adolfo era seu sócio na Jamp Engenharia. Eles a gerenciavam como uma repassadora de propina. Houve outra reforma de 1,2 milhão no apartamento de Luiz Eduardo Oliveira e Silva, irmão de Dirceu. O imóvel ficava na zona sul de São Paulo. Milton Pascovitch a bancou. Em delação, reconheceu pagamentos em dinheiro vivo e transferências da Jamp, a empresa contratada para as obras. A casa de Dona Olga, mãe de José Dirceu, em Passa Quatro, Minas Gerais, estava em nome do corretor de imóveis Júlio César Santos. Foi um pedido do ministro da Casa Civil em 2004. Júlio César dos Santos, sócio minoritário da JD Assessoria e Consultoria, preso pela Lava Jato, confessou que o imóvel registrado pela TGS Consultoria de sua propriedade custou 250 mil reais. Segundo ele, Dirceu não queria chamar atenção à propriedade que deu à mãe. Ocultou-a. O imóvel de Vinhedo também ficou em nome da TGS. Tem mais. A Jamp Engenharia pagou parcela de 400 mil reais da casa comprada por José Dirceu para funcionar como sede da JD em bairro Nobre de São Paulo. Pascovitch usou a Jamp para adquirir um imóvel de 500 mil para a filha de Dirceu na capital paulista. Deu dinheiro para quitar despesas com deslocamentos aéreos do ex-ministro. Serviu-se da Jamp e comprou metade de um avião Cessna para Dirceu. A aquisição em 2011 foi desfeita após a imprensa divulgar imagens do ex-ministro em sua aeronave.
Não acabou. Milton Pascovitch intermediou o pagamento de propina da Hope Recursos Humanos e da Personal Service, empresa fornecedora de mão de obra à Petrobras. Nome do beneficiário das comissões, José Dirceu. Só a Hope pagava R$ 500 mil mensais à dupla José Dirceu, Renato Duque. Outro duro golpe no ex-ministro. As prisões do irmão Luiz Eduardo Oliveira e Silva, dono de 60% da JD. De Roberto Marques, o Bob, seu assessor desde a década de 80. E dos irmãos Fernando Moura e Olavo Moura Filho, investigados como operadores a serviço do PT. O irmão Luiz Eduardo foi preso em Ribeirão Preto, em São Paulo, onde chegou a ser diretor financeiro da Transferp, empresa de transporte coletivo do município. Nomeado pelo então prefeito de Ribeirão Preto, Antônio Palocci, PT de São Paulo, em 2001. A prisão de Fernando Moura era instigante. Acusado de extorquir empresas em nome de Dirceu, atuava como um sócio do ex-ministro. A parceria dos dois começou em 86, quando Dirceu se elegeu deputado estadual. Como pagamentos pelos novos negócios, já na era Lula, Moura receberia R$ 180 mil mensais da Hope, um super mensalão. Ao decretar sua prisão, o juiz Sérgio Moura apontou que o lobista embolsou 5,3 milhões de reais em propina de contratos entre a Engevix e a Petrobras em 2009 e 2011. Fernando Moura usou os nomes do irmão e da filha para pôr a mão na dinheirama. Ao lado de Silvio Pereira, o Silvinho, secretário-geral do PT, defenestrado do partido com o escândalo do mensalão em 2005. Defenestrado? Defenestrado é jogado pela janela. Mas eu entendi o significado aqui. Ao lado de Silvio Pereira, o Silvinho, secretário-geral do PT, defenestrado do partido com o escândalo do mensalão em 2005. Moura fez indicações para cargos do governo Lula. Segundo a Polícia Federal, levou o nome de Renato Duque para José Dirceu aprová-lo como diretor de serviço da Petrobras. Silvinho ficou famoso por conta de um Jeep Land Rover que ganhou na GDK, uma fornecedora da Petrobras. Conforme relato do repórter Mário César Carvalho, da Folha de São Paulo, Fernando Moura criou dificuldades para a GDK, depois facilitou a vida da empresa. O Jeep retribuiu a amizade. Poderoso, Moura garantiu à GDK a reforma de uma plataforma de petróleo sem que a empresa estivesse cadastrada para prestar o serviço. Milton Pascovitch relatou que levou 10 milhões de reais de propina à sede do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. O dinheiro saiu dos 14 milhões de reais desviados de um contrato de fabricação de cascos replicantes idênticos para a Petrobras. A confissão de Pascovitch embasou o pedido de prisão de José Dirceu. Ele citou Gerson Almada, empresário que ocupou a vice-presidência da Engevix, e João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT. A respeito dos pagamentos a Vacari, Milton ressaiu que os repasses ocorriam para o próprio Vacari ou ao PT, em espécie e via doações legais, sendo que cabia à Almada como os repasses seriam feitos. A propina em razão do contrato dos cascos replicantes somou, afirmou Milton, cerca de 14 milhões de reais entregues ao longo de 2009 até 2011. Fecha aspas. O pedido de prisão elaborado pelo Ministério Público Federal acrescentou uma menção à construtora de usina hidrelétrica de Belo Monte, no Paraná. Da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Abre aspas. Destes recursos, ressaiu o colaborador, foram feitos pagamentos da ordem de 10 milhões de reais em espécie na sede do PT em São Paulo. Informou o colaborador que em 2 ocasiões houve entrega para uma portadora de Vacari, Márcia. Segundo Milton, os valores repassados a Vacari eram devolvidos à Ajamp por contratos de prestação de serviços que não foram realizados com a Engevix. Pagamento semelhante teria ocorrido, ressaiu Milton, quanto à obra de Belo Monte. Neste caso, a Engevix teria repassado R$ 532.765 532.765,05, os quais foram entregues pelo colaborador a Vacari em espécie na sede do PT em São Paulo, aproximadamente em novembro de 2011. Fecha aspas. Crimes sistêmicos na veia. As gêmeas Marta e Maria Coerim foram investigadas. A primeira trabalhava no PT, a segunda funcionária da JD de José Dirceu. Assessorou a campanha de Dilma Rousseff em 2010. Milton Pascovitch envolveu Marta ao confessar um repasse fraudulento a João Vacari Neto. O dinheiro veio da Consist Software. Segundo o delator, Marta foi instruída a buscar a propina. Em uma ocasião, recebeu uma portadora no Rio de Janeiro, enviada por João Vacari, de nome Marta, que foi até a residência do declarante e lá recebeu R$300 mil. Já a Maria recebeu 41 transferências bancárias suspeitas da JD entre julho de 2011 e fevereiro de 2013. No total, R$163 mil, R$874,11. Milton Pascovitch contou aos procuradores que conheceu Fernando Moura após a Engevix obter contrato de R$1,3 bilhão para ampliar o terminal do gasoduto Cacimbas 2 em 2004, do Ministério Público Federal. Após a assinatura desse contrato, o declarante foi chamado por Fernando Moura, o qual disse que o contrato foi firmado pelo então diretor de serviço Renato Duque em razão do grupo político que ele representava e que deveria ser paga uma comissão aos mesmos pela obra. Fecha aspas.
Fernando Moura recebeu 5,3 milhões de reais através da simulação de um contrato entre a Jamp e a Engevix. Em outra ocasião, houve uma reunião na casa de Pascovitch. Renato Duque e Moura presentes. Moura foi duro, acusou o Duque de usar o lobista Júlio Camargo para reter cotas de propina. A Polícia Federal prendeu ainda o empresário Pablo Alejandro Kippersmith e Celso Araripe de Oliveira, gerente da Petrobras, suspeito de cometer irregularidades na construção da sede da estatal em Vitória e no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Após a prisão, ele foi demitido. O Ministério Público Federal pediu a prisão do jornalista Leonardo Atucci, do blog Brasil 247. Acusou-o de receber 120 mil reais da Jamp em dezembro de 2014, em nome de João Vaqueri Neto. A prisão não foi autorizada. O PT divulgou uma nota no dia da prisão de José Dirceu. Refutou qualquer participação do partido no esquema de corrupção da Petrobras, mas não citou o ex-ministro, um de seus militantes mais importantes. Silenciou. Os irmãos Milton e José Adolfo Pascovitch concordaram em devolver 60 milhões de reais roubados no esquema de corrupção. Milton ficaria 1 ano em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e mais 1 ano em regime aberto. José Adolfo prestaria serviços comunitários durante 2 anos. A Justiça Federal do Paraná condenou a cúpula da OAS por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O juiz Sérgio Moro falou em quadro sistêmico de crimes ao tratar do pagamento de 29,2 milhões de reais em propina à diretoria de abastecimento da Petrobras. José Aldemário Filho, o Léo Pinheiro, afastado da presidência da empreiteira, recebeu pena de 16 anos e 4 meses. A mesma condenação foi imposta a Agenor Franklin Magalhães Medeiros, ex-diretor da área internacional da OAS. A decisão de 5 de agosto de 2015 apontou o envolvimento da empresa no cartel que fraudou obras na Petrobras. A OAS beneficiou-se de contratos na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e na refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Paraná. Pagou propina de 1% sobre contratos e aditivos. O juiz Sérgio Moro condenou mais 3 executivos da OAS. O ex-diretor financeiro Matheus Coutinho de Sá Oliveira e José de Ricardo Nogueira Breglioli, responsável pelos contratos com Alberto Youssef, receberam pena de 11 anos de reclusão cada um. Fernando Augusto Stremel Andrade sofreu condenação de 4 anos em regime aberto com obrigação de prestar serviços comunitários. Ao todo, nessa denúncia, a OAS pagou 41,5 milhões de reais de propina, dinheiro depositado na MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software, empresa de Alberto Youssef. Léo Pinheiro e Agenor Medeiros foram condenados a pagar multa de 2 milhões de reais cada um. Outros 2,8 milhões de reais em multas deveriam ser rateados pelos demais. De acordo com Sérgio Moro, a corrupção era política corporativa da OAS. Tratava-se de um grupo criminoso envolvido, habitual, profissionalmente e com certa sofisticação na prática de crimes contra a Petrobras. Ao analisar operações financeiras suspeitas em prol do senador Fernando Collor, do PTB da Alagoas, investigadores da Lava Jato localizaram depósitos fracionados que dificultavam o rastreamento de 26 milhões de reais desviados à Petrobras entre 2010 e 2014. Collor teria declarado empréstimos fictícios para evitar a identificação de valores e lavar o dinheiro da propina. O levantamento da Datafolha revelou em 6 de agosto de 2015 uma reprovação a presidente Dilma Rousseff superior à pior avaliação já registrada pelo Instituto de Pesquisa. 71% da população considerava seu governo ruim ou péssimo e somente 8% atribuía um ótimo ou bom para a administração petista. O recorde negativo anterior pertencia ao governo Collor de 90 a 92. Ele teve 68% de ruim e péssimo nas vésperas de seu impeachment e apenas 9% de ótimo ou bom. Outro dado, 66% dos entrevistados pelo Datafolha opinaram que o Congresso tinha de abrir um procedimento formal para afastar Dilma Rousseff do Palácio do Planalto. Bom, é isso aí, pessoal. Vou parar por aqui, tá? No próximo vídeo eu vou dar início ao capítulo 35 do livro, chamado Movimentações Atípicas, dos 27 milhões de reais que Lula ganhou para dar palestras, 9,8 milhões vieram de empresas do Petrolão, tá? Vai ser do capítulo 35, deixa me ver, até o capítulo... Vamos ver. Até o capítulo 38, chamado Cleptocracia em Marcha. Mega escândalo, as investigações do Petrolão extrapolaram as fronteiras brasileiras. Eu vou ler até o capítulo 38 e vou parar por ali, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Falta muito ainda, o livro é muito grande mesmo, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Pelo menos já passamos da metade, tá? São 560 páginas, é isso? 558 páginas. Com esses 558 páginas, a gente tá indo bem. Daqui a pouco a gente finaliza. Eu não tô com pressa, não, tá? É um livro longo mesmo, não tem jeito. Tem muita informação, tá? É cansativo ler cada página, porque tem muita informação de corrupção. É uma coisa absurda mesmo, sabe? Mas é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, curta o vídeo, compartilhe para as pessoas aí a leitura desse livro,
que é fundamental para a gente conseguir compreender a corrupção petista, principalmente envolvendo o escândalo da Petrobras. Então é isso aí. Meu muito obrigado a todos vocês e até a próxima.